E o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do X no Brasil. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sexta-feira, 30 de agosto, são agora 5h15 da tarde e o ministro Alexandre de Moraes acabou de determinar a suspensão do funcionamento da plataforma X ou X ou ex-Twitter em território brasileiro. Essa era uma decisão que já vinha sendo esperada, após, inclusive, o Alexandre de Moraes intimar o Elon Musk, que já vem há muito tempo descumprindo decisões judiciais da Suprema Corte brasileira no inquérito das milícias digitais, essencialmente. O Elon Musk tem usado a plataforma X como um espaço de agitação para a extrema-direita. Um foco na extrema-direita brasileira, mas que reverbera também no mundo inteiro. Porque, apesar dos gelelentos de boa parte da elite nacional e daqueles que se acham elite ou que reproduzem os valores da elite nacional, o que acontece no Brasil acaba influenciando, sim, a política em outros países. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, é um dos maiores países do mundo e tem importância internacional, sim. E, essencialmente, por exemplo, agora nesse ano, nas eleições estadunidenses, onde nós temos o Donald Trump e a Kamala Harris, que é a sucessora do Joe Biden. E nesse quadro histórico, nesse momento histórico, o Joe Biden, o Partido Democrata, tem muita proximidade com o presidente Lula e o Donald Trump com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão ela vem, né, até que a plataforma X cumpra as decisões judiciais, entre elas de ter um representante legal no Brasil, comercial no Brasil, para que possa responder pela plataforma no país, tal qual determina o Marco Civil da Internet, assim como que cumpra as decisões judiciais acerca de perfis que atuam no X, que cometem crimes contra a democracia, que propagam discursos de ódio, racistas, fascistas, enfim. Entre eles, entre os investigados, está o senador Marcos Duval, o mentiroso que diz que é da SWAT. Também está lá nesse meio como alvo do inquérito das milícias digitais. A medida deve ser executada em até 24 horas. O ministro Alexandre de Moraes comunicou à Agência Nacional de Telecomunicações, né, a Anatel, e esta vai determinar as milhares de operadoras de banda larga no país que comecem a cortar o fornecimento da plataforma X no Brasil. Há empresas como Apple e Google têm até 5 dias para tirar o aplicativo X das suas lojas online, as lojas de aplicativo, para baixar o aplicativo. A decisão do Alexandre de Moraes tem concordância da Procuradoria-Geral da República, ou seja, e o ministro impôs multa de R$50 mil por dia a qualquer pessoa ou empresa que use qualquer subterfúgio, como os tais VPNs, para acessar o X, mesmo o site estando banido no Brasil. O Alexandre de Moraes também, na decisão dele, ele alega corretamente a preocupação dele com o uso das fake news, da proliferação de mentiras, de ataques, etc., que inclusive é o alvo do inquérito das milícias digitais,
a partir agora das eleições desse ano. As eleições de 2024, elas são consideradas, são tidas por muita gente, apesar de eu não entender que seja tão absoluto assim, como um preâmbulo para as eleições seguintes, né? No caso, 2026. As eleições municipais elas teriam essa característica, em boa medida sim, principalmente para o Congresso Nacional, porque se elege prefeitos e vereadores que serão os principais cabos eleitorais dos candidatos, das candidaturas para o Congresso Nacional em 2026. Na decisão do Alexandre de Moraes, ele alega que a rede X age como uma terra sem lei, protegendo inclusive crimes de ódio no país. Né? Aspas para o Alexandre de Moraes. Após os reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais e o inadimplemento das multas diárias aplicadas, além da tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico e ao poder judiciário brasileiros, para instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições de 2024. Está aí a preocupação do Alexandre de Moraes, inclusive diante da proliferação das fake news nas redes sociais durante as eleições municipais deste ano. Ainda, segundo a decisão do Alexandre de Moraes, ainda aspas para o Alexandre de Moraes, verifica-se a manutenção e ampliação da instrumentalização da X Brasil por meio da atuação de grupos extremistas e milícias digitais nas redes sociais, com massiva divulgação de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio, antidemocráticos, inclusive no período que antecede as eleições municipais de 2024. Essa decisão de Alexandre de Moraes, ela não é do nada. Há muito tempo que os Elon Musk vem contrariando as decisões judiciais brasileiras e usando o Brasil como um bode expiatório, como um boneco argumentativo para a extrema-direita, não só no país, como no resto do mundo. Porque o tal Elon Musk ele cumpre decisões judiciais de todos os países do planeta Terra e não fica alegando ser alvo de censura, exceto no Brasil, onde ele tem estreitas relações com a família Bolsonaro, que permitiu a entrada da empresa de internet dele, Starlink, no país, de forma a ser bastante suspeita, em que inclusive o ministro das comunicações de Bolsonaro, o Fábio Faria, chegou a admitir numa sessão na Câmara de Deputados que atuou para facilitar a entrada da Starlink no Brasil, para atuar na região amazônica. A Starlink é usada por garimpeiros ilegais, é usada inclusive esses garimpeiros que atacam território indígena, principalmente o território Yanomami. Então, é a empresa de internet envolvida com crimes. Nesse inteirinho, o Elon Musk atua para mobilizar a extrema-direita, que deve sofrer uma derrota nas eleições desse ano. E não estou dizendo que vai sumir, nada disso, é porque, primeiro, será o Centrão o grande vitorioso das eleições municipais, como eu já venho dizer aqui. Segundo, que nós temos na alta ponta o PT e os seus aliados, ou seja, tem a presidência da República. Então, o PL, que tem uma meta de eleger maioria de senadores em 2026, e não quer dizer que o resultado desse ano põe abaixo a tal meta, mas deixará mais dificultada a conquista da meta dos caras eleger um monte de senador para tentar, entre outras coisas, empichar ministros do Supremo Tribunal Federal. Só para ter uma ideia, as multas aplicadas por descumprimento de decisões chegam na ordem de 18 milhões de reais já. Né? Claro que isso é um troco de pão para uma empresa do tamanho do X e para o empresário Elon Musk, que é multibilionário, inclusive com exploração, riqueza vinda de exploração de diamantes na África do Sul, que se fez valer do apartheid lá naquele país. Né? O escritório X, que já vem tumultuando o rolê já há algum tempo, no último dia 17 de agosto, fechou seu escritório no Brasil, entre outras coisas, para dar essa esticada de corda, tentando blefar, achando que não ia, o ministro Alexandre de Moraes não iria fechar, suspender a atividade do X no país, e para dificultar o recebimento de intimações judiciais. É sempre bom lembrar
que essa intimação recente que ocasionou nessa ordem de fechar, de suspender o X no Brasil, ela foi para a plataforma digital, né, foi para o X e ficou aquela falsa polêmica, está intimando pela rede social, etc. Não, não, não. 10 dias antes, o ministro Alexandre de Moraes, ele intimou a advogada Mariana Saboia, do escritório Pinheiro Neto, que representa juridicamente o X no Brasil, advogada das ações do X no Brasil, e ela não respondeu. Ou seja, está aí uma decisão que vai criar muito debate, muita polêmica no meio das eleições municipais. Se, por um lado, a preocupação do Alexandre de Moraes, correta, justa, em relação às fake news durante as eleições, ela está ajustada, ela está correta, mas, por outro lado, a extrema-direita vai usar muito isso como bandeira, porque eles vão agora pautar o não debate eleitoral. Não vai se debater a cidade, não vai se debater os problemas das cidades, as questões locais para as eleições municipais. Vai ficar muito com essa coisa, com essa balela de censura, de perseguição, de ataque à liberdade de expressão no Brasil por conta do X. E é bom a gente estar preparado com essa falsa narrativa, porque isso é isso que é exatamente o que isso é. Uma falsa narrativa. Não é a existência de uma plataforma digital que é mensurador de democracia em nenhuma localidade, em nenhum país. Não é isso. Não é isso. Porque senão, antes de ter plataforma digital, rede social, etc., não tinha liberdade de expressão. Não é isso que está dado. Não é isso que está ocorrendo. Acontece que o dono de uma plataforma se nega a cumprir decisões judiciais. E foi esse dono de plataforma que afetou os cerca de 20 milhões de usuários do X no Brasil, e não o Poder Judiciário. Porque não pode o Poder Judiciário se submeter aos caprichos de um multibilionário qualquer, que nem brasileiro é, diga-se de passagem, que nem daqui é. Não pode se sujeitar a isso. Isso aí é uma questão de soberania nacional. Quando saiu a decisão, eu até nas minhas redes sociais, inclusive no próprio X, eu brinquei ali um pouco com isso, né? Dizendo que o problema do blefe é pagar para ver. E pontuei a situação do Elon Musk em relação ao fechamento dos escritórios e essa do Alexandre de Moraes intimando, em caso de não cumprimento do Elon Musk, é ter o fechamento da plataforma. Até brinquei que piscar primeiro, vamos ver quem vai piscar primeiro. Muita gente leu aquilo e entendeu como se eu fosse contra o fechamento do X. Não sou contra o fechamento do X. Se está descumprindo regra, problema do X. E se eu achar que serei muito afetado, vou ficar tristinho porque eu perdi ou ficarei um tempo sem acessar o meu perfil naquela rede social, problema meu. Né? Não é isso que está dado. Questão de desdobramento político, porque a rebordosa contra o Supremo Tribunal Federal e, em especial, contra o Alexandre de Moraes será pesado. E aqui eu não estou endeusando o Alexandre de Moraes, não. Eu acho que ninguém que trabalhe, ganha vida, exerça a sua profissão usando uma toga, ou seja, ninguém de poder judiciário deva ser endeusado. Ninguém, absolutamente ninguém. Até porque o ethos do poder judiciário é a manutenção do status quo, da classe dominante da sociedade que está ali configurada. Então a gente não tem que. Eu não sou daqueles que fica pagando pau, para falar no popular, para o Alexandre de Moraes. Se quer de Xandão, eu o chamo nas minhas redes, aqui no YouTube, nos meus textos, enfim. Me recuso a tratá-lo dessa maneira como se um super-herói fosse. Mas ele não tinha outra alternativa, porque o descumprimento de decisões judiciais do senhor Elon Musk já estavam se acumulando a todo tempo. A expectativa, na verdade, agora que eu tenho, é que eu acho até que o Elon Musk vai ceder, em alguma medida, vai ficar um tempo assim com esse negócio, depois acaba cedendo, são 20 milhões de usuários, o Brasil é um país muito grande, tem grandes empresas, ou seja, são muitos anunciantes que ele vai deixar de ter, porque a plataforma vai estar fora do ar no país. Mas, essencialmente mesmo, o presidente Lula tem feito um movimento para fortalecer a Telebrás, já acionou o Supremo Tribunal Federal para que a Telebrás vá
atuar na Amazônia. Nas escolas de Starlink, tire a Starlink e coloque a banda larga da Telebrás, enfim. E isso é importante, isso é uma questão de soberania e comunicação, né? Setores do governo vão deixar de usar o WhatsApp para se comunicar e vão usar uma outra plataforma, inclusive que é já usada pelas Forças Armadas brasileiras, um outro aplicativo de mensagens, enfim. E isso é muito importante. Que tomara que a Telebrás passe a desenvolver, inclusive, redes sociais 100% brasileiras. Por que não? Por que tem que ser uma rede social gringa? Por que tem que ser a gringa? Pode ser a nossa também, e é evidente que pessoas de outros países podem ingressar nessa rede também. Mas uma rede nossa, que não vai deixar fomentar, por exemplo, discursos golpistas, antidemocráticos, de propagação da violência, e que sempre que preciso for, sempre que solicitado, atuará em conjunto com as autoridades para fornecer os devidos dados corretamente, etc. Eu tinha feito até um outro vídeo, apesar de ser o mesmo tema, e aí quando eu terminei de editar, eu vi aí a decisão do Alexandre de Moraes, então regravei aqui, estou regravando, falando meio rápido, assim, meio até en passant em algumas questões, porque eu estou fazendo isso para ficar um conteúdo mais atualizado. O Alexandre de Moraes suspendeu o X, vamos ver por quanto tempo ficará suspenso, e não, isso não é um ataque à democracia, isso não é falta de censura, não é plataforma digital que mensura a democracia no país. Nós vamos ter agora um período de muita rebordosa, de falso debate sobre essa coisa do X, né? Você pode até achar correto, equivocado, não importa, mas democracia não é mensurada por existência de plataforma digital. Não é assim que se mensura democracia. Também não é uma perseguição à liberdade de expressão, porque nenhum usuário ali está impedido de se expressar. O que não existe é mais essa plataforma. Valeu a decisão soberana do Estado brasileiro e que nenhuma empresa gringa ou nacional pode ir contra a soberania do nosso país.